Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Hoje é dia 26 de julho de 2026. Estamos aqui dando início ao nosso culto, Igreja de Interlagos. É uma alegria muito grande ter os irmãos aqui reunidos e que Deus possa nos abençoar nesse culto maravilhoso. Glória a Deus. Hoje, para a nossa reflexão inicial, irmãos, eu vou falar sobre um tema. O tema é: Jesus chorou. Jesus chorou em 3 oportunidades da Bíblia. E a gente pensa, por que Jesus chorou? Tudo que ele queria, ele fez, né? Tudo que ele era uma pessoa que ele estava debaixo da vontade do Pai, né? Ele tinha sabedoria, e por que Jesus chorou? Né? Então, essas 3 oportunidades que Jesus chorou foram oportunidades que foram bem embasados, né? Assim, ele teve uma boa razão, né? Primeiro, Jesus chorou pela pela iminente, não tão iminente, mas pela destruição de Israel que viria depois da sua morte. Né? O general Tito invadiu Jerusalém e acabou com a cidade. Né? Isso está narrado em Lucas, se alguém quiser anotar e ver depois. Não precisa abrir, pastor, Lucas 19, de 41 a 44. Segunda vez que Jesus chorou foi no Getsêmani, né? Jesus chorou provavelmente porque ele sentiu o peso do pecado da humanidade, né? Que ele, sem nenhum pecado, ia ter que passar por aquela imensa vergonha, né? E talvez a sua parte humana, que Jesus ainda era homem, né? Porque se Jesus fosse Deus naquele momento, Deus não morre, ele não ia morrer na cruz, né? E isso está narrado em Hebreus 5:7, né? Mas também em Marcos e Lucas, quando fala do Getsemane, né? Mas eu quero me deter mais, irmãos, que Jesus chorou no episódio de Lázaro, da morte de Lázaro. Aí eu quero que o pastor abra em João 11:3, que a gente vai fazer uma pequena reflexão, né, desse tema, uma pequena reflexão. João 11:3. Vocês conhecem a história de Lázaro, né? Os discípulos falaram que ele estava enfermo, né? E João 11:4 fala assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Então, essa é a pergunta: se Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou quando ele soube da morte de Lázaro? Né? Qual foi o motivo, né? Porque quando Jesus chegou lá, para Marta e para Maria, ele Lázaro já tinha morrido há 4 dias, né? Inclusive, Marta falou assim: ah, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então, quando Marta disse isso, irmãos, talvez ela nem passava pela cabeça dela que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro, né? E isso também acontece com a gente, né, irmãos? Muitas vezes a gente limita a obra de Jesus na nossa vida, né? A gente acha que o nosso problema é tão grande que Jesus não consegue resolver, né? Ah, se Jesus tivesse agido antes, essa situação na minha família não tinha desandado assim. Ah, se Jesus tivesse agido antes, esse problema de saúde não estava assim. Ah, se Jesus tivesse agido antes, minha situação financeira não estava assim. Então, foi isso exatamente que Maria falou.
Porque ela estava, assim, limitando isso, irmãos, a gente tem que aprender que o poder de Jesus não tem limites, a gente não pode limitar. Quem limita o poder de Jesus na nossa vida somos nós mesmos, né? E aí, queria que o pastor abrisse em João 11, 23, quando Jesus teve aquele diálogo com a Maria, com a Marta, aliás, dizendo que o irmão dela ia ressuscitar. O verso 23 fala assim, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei, Jesus, ele vai ressuscitar no último dia. Está vendo que ela já está colocando numa caixinha, limitando, né? Ela não teve a amplidão que Jesus teve no pensamento, né? E Jesus, acho que nos convida a isso essa noite, sabe, irmãos? A gente crer na glória de Deus, crer na participação ilimitada de Jesus na nossa vida, que a gente não pode limitar Jesus nem numa caixinha para agir em nossas vidas. Jesus age como ele quer, da maneira que ele quer, né? Nós devemos orar, a Bíblia fala, conforme a vontade de Deus, não é assim, Senhor, eu quero um Porsche, eu quero um colar de pérolas, sabe, o que isso vai acrescentar na minha vida? Nada. Né? Então, a gente tem que orar segundo a vontade de Deus, né? E não orar para os nossos próprios deleites. E isso, irmãos, é ter intimidade com Deus. Segunda coisa, Deus tem um propósito para cada coisa que ele faz. Tudo que ele faz é bom, agradável e perfeito. E às vezes a gente fica pedindo coisa para Deus que não tem essa finalidade, né, de ser bom, agradável e perfeito. Outra coisa, irmãos, às vezes a gente pede coisas para Deus sem buscar o reino dele primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão sendo acrescentadas. Será que a gente tem que buscar a Deus de todo o nosso coração? Né? Para a gente ter essa investidura de chegar para Jesus e orar, de chegar ao Pai e orar em nome de Jesus por mudar uma situação, né? Então, irmãos, a gente tem que orar segundo o propósito de Deus, né? E aqui, Marta, aliás, desculpa, irmãos, Marta, quando ela estava tendo esse diálogo de Jesus, ela estava restringindo, mas se ela tivesse essa intimidade com Jesus, ela não poderia colocar esses limites. Então, no verso 35, irmãos, João 11, 35, está escrito, deixa eu ver, eu vou esperar ver se o pastor coloca, João 11, 35, pastor. Aí pode deixar, não precisa mais tirar, pode deixar o texto do Sword aí. Então, no João 11:35 fala assim, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Sabe por quê, irmãos? Jesus chorou por causa daquela incredulidade daquele povo. Porque antes deles irem, até Tomé falou, a gente vai voltar lá o povo não está muito simpático com a gente, não. O Lázaro está doente, mas deixa ele lá doente, se a gente for lá, a gente vai morrer, né? Quer ver? Isso está no verso, deixa eu ver se eu anotei aqui. Logo no começo, olha lá, João 11, 6. E quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus respondeu,
Não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. E se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Está vendo? Jesus sabia o que ele ia fazer. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não entenderam, né? Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, aqui o verso que eu estava chamando a atenção de vocês, irmãos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, né, os amigos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele, né? Como quem diz, deixa Lázaro lá, já que ele morreu, deixa ele lá quieto. Porque a gente sabe que Tomé era muito incrédulo, né? Então, irmãos, que inclusive depois da morte de Jesus, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, né? Então, irmãos, o que a gente vê aqui no verso 35? Que Jesus chorou, e Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus chorou por causa da incredulidade de todo mundo. Porque Jesus não quer que a gente limite a sua glória, irmãos. Jesus quer que a gente fale da sua glória. Jesus quer que a gente creia na sua glória, né? Deixa eu ver aqui, qual outro versículo que eu quero chamar a atenção de vocês. Aí Jesus mandou tirar a pedra, né, e clamou com grande voz, né, Lázaro, sai para fora. Eu só queria terminar aqui, irmãos, com o verso 40, para a gente ficar assim, gravado na nossa mente o verso 40. João 11:40, disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, irmãos, nesse dia, nesse momento, eu acho que a gente tem que fazer um pedido para Deus. A gente quer ver a glória de Deus, mas a gente não quer limitar a glória de Deus dentro de uma caixinha de sapato. Ah, olha que pena, ele morreu, olha que pena, já aconteceu. Não, irmãos, Jesus tem poder sobre nossas vidas. Jesus quer modificar nossas vidas. Jesus quer mostrar a glória de Deus e a sua própria glória para nós. Só que é aquelas condições que eu falei: buscar o reino de Deus e sua justiça, orar segundo a vontade de Deus, orar debaixo do propósito de Deus, e aí a gente vai ver a glória de Deus. A gente tem que crer, irmãos. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe para vocês, os 3 choros que Jesus teve, e esse último que eu quis me deter um pouco mais, que Jesus chorou pela incredulidade que eles tinham, que não foi pela tristeza, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele já tinha falado antes lá para os discípulos. Amém? Então, vamos fazer uma pequena oração, irmãos, para dar continuidade. Senhor Jesus, Pai, precisamos, Senhor, buscar mais de Ti. Precisamos ter mais intimidade contigo. Precisamos, Senhor, saber da Tua vontade. Precisamos, Senhor, buscar mais o Teu reino e a Tua justiça para que todas as coisas nos sejam acrescentadas, Senhor. Mas agora, Senhor, nós não queremos coisas. Nós queremos ver a Tua glória, Jesus. Ensina-nos, Senhor, esse caminho, Pai. Queremos nos aprofundar em Ti, ter intimidade contigo, Jesus, porque vemos aqui, Senhor, nesse mundo, coisas que não nos apetecem, Senhor, coisas que não nos completam, Senhor Deus. Queremos a Tua glória, porque sabemos que
Tu tens as palavras de vida eterna, tu tens a palavra de paz, tu tens as palavras de perdão, de amor, de fé. Senhor, que tudo isso possa vir com a tua glória, Senhor, que possamos alcançar a tua glória, Pai. Nos ensina esse caminho, Pai. Nós nos dispomos com o nosso coração aberto, Pai, diante de ti. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, abençoe esse culto, abençoe tudo que for falado, porque tudo que for falado, Senhor, é para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.